Fala pessoal, meu nome é Guilherme, sou o atual diretor de comunicação aqui da Senagre Júnior. A gente veio aqui no departamento de solos, a gente veio entrevistar o professor Bill e os doutorandos, o Lucas e a Ana Paula, sobre o uso do silício, na agricultura nos dias atuais e também no antigamente, e uma visão para o futuro. Então fiquem aí com o conteúdo, tamo junto. Bem, nós somos componentes de um grupo de pesquisa que teve início em 1998 aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas. Esse grupo de pesquisa é intitulado Cisplante e trata de temas do silício no sistema solo-planta. Por que o silício? O silício é um elemento químico que, embora haja já há algum tempo indicações de que ele pode ser benéfico para as culturas, não há ainda a comprovação da sua essencialidade, ou seja, ele ainda não é classificado, o silício, portanto, não é classificado como um elemento químico essencial para o crescimento de todas as plantas, de uma maneira geral, assim, ou seja, ele não é nutriente. Um elemento químico, para ser considerado nutriente, tem alguns pré-requisitos, algumas premissas, no qual, sem esse elemento, a planta não completa o ciclo de vida, ou o elemento químico tem que fazer parte de um composto ou de uma reação enzimática ou não dentro da planta, que seja essencial para que a planta complete o ciclo de vida. Nenhum desses critérios ainda foi atendido pelo silício. No entanto, ele é um elemento químico que muitas culturas apresentam uma concentração muito elevada desse elemento. Algumas gramíneas, por exemplo, que são consideradas acumuladoras de silício, chegam a ter próximo a 10% da sua massa seca em silício. Se você somar nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, todos os elementos químicos minerais considerados nutrientes, muitas vezes não atinge a somatória deles não dá os 10%. Então ele sozinho, em algumas situações, em algumas plantas acumuladoras, pode apresentar uma concentração que dá o total de todos os outros elementos químicos considerados nutrientes. Mesmo assim, ele não é considerado nutriente. E por que o silício tem chamado a atenção? É só aqui no campus de Botucatu, na Faculdade de Ciências Agronômicas? Não. Então, como eu já adiantei, eu sou o professor Leonardo Teodoro Bill, professor de fertilidade do solo aqui da Faculdade de Ciências Agronômicas, e já desde 1998 nós vimos trabalhando com o silício. Então, qual a razão de nós estarmos levando à frente esse grupo de pesquisa? Foi o Botucatu o primeiro centro do Brasil? Não. O primeiro centro do Brasil a trabalhar com silício foi a Universidade Federal de Uberlândia. O professor Gaspar Korndorff, um colega nosso de linha de pesquisa semelhante, e que trouxe esse tema para o Brasil de um estágio que ele fez na Universidade da Flórida. O orientador dele, me parece que era o Snyder, que começou a trabalhar já com o silício há algum tempo. A razão principal é que o silício apresenta alguns benefícios para plantas sob estresse. Por exemplo, plantas que estejam sob estresse hídrico, o silício atua na economia de água pela planta. Então, ela se apresenta mais tolerante ao estresse hídrico. Ou seja, o período em que ela suporta o estresse hídrico é maior quando ela está com uma concentração maior de silício. É um dos exemplos. A variação de temperatura muito brusca, o silício tem um papel importante. Temperaturas muito baixas, geadas, o silício também já tem algumas indicações com relação a isso. Ataque de pragas e doenças, há várias indicações seguras do papel do silício na tolerância a algumas doenças e ao ataque de pragas. Inclusive com evidências de que alguns insetos têm o seu aparelho mastigador desgastado por plantas que sejam acumuladoras de silício. Então, há uma série de fatores bióticos e abióticos, dos quais o silício mostra vantagens que uma planta submetida a algum tipo de estresse pode suportar. Então, essa é a razão pela qual a gente iniciou esse estudo em 1998. O
primeiro trabalho que foi feito aqui foi sob minha orientação, em plantas de arroz, de sequeiro, submetidas a estresse hídrico. E houve resposta àqueles tratamentos nos quais o estresse hídrico foi aplicado na cultura, as plantas suportaram melhor, aquelas plantas com doses de silício aplicadas suportaram melhor. E aí desencadeou uma série de estudos sobre o silício, então há dezenas de trabalhos já conduzidos pela Faculdade de Ciências Agronômicas, não só eu, tem o professor Dirceu Maximino Fernandes, que também faz parte do CISPLANT, o professor Hélio Graça Filho, que também faz, o professor Crucial, do Departamento de Agricultura, trabalhou há algum tempo também com o silício, o professor Sorato também, e o professor Ciro Rosolém, há alguns trabalhos que ele conduz também com o silício, né? Mas o silício tem papel, a evidência do silício é só, por exemplo, relacionado a esses fatores bióticos e abióticos? Não. Né? O silício, a aplicação de sais de silício, na base, por exemplo, de silicatos, e tem um papel importante no controle adequado do pH que as plantas exigem. Não é? Então, se você aplicar silicato de cálcio, não é, ele vai originar um ácido fraco, um ácido silícico, e esse ácido fraco atua na correção da acidez do solo. Então, quer dizer, além do papel do silício na nutrição da planta, digamos assim, em efeitos benéficos da planta, a aplicação do silício em doses maiores, substituindo, em alguns casos, a calagem, a aplicação de calcários, não é? O silício também apresenta um papel importante na correção da acidez. E qual seria a grande vantagem do silício, por exemplo, em relação ao calcário na correção da acidez? É que o silicato, ele mantém o ânion silicato, que possibilita o carreamento de cátions, cálcio, magnésio e potássio, para níveis mais profundos, ou seja, aumentando uma frente de alcalinização e levando o cálcio, magnésio, potássio, cátions, nutrientes a profundidades um pouco maiores, possibilitando o sistema radicular aprofundar, e aprofundando o sistema radicular, o volume de água à disposição da cultura é maior, então ela tolera por mais tempo situações de déficit de estresse hídrico. Né? Então, por que não se usa só silicatos, por exemplo, para a correção da acidez? Porque nós não temos silicatos em abundância, né? Como você tem calcário distribuído praticamente em todo o território nacional. Onde você vai ter silicatos em abundância, né? E, sobretudo, quando você tem empresas siderúrgicas, não é? Que utilizam de minério de ferro na fabricação de aço, não é? E como subproduto você tem as escórias de aciaria, de alto forno, né? Que apresentam uma concentração muito elevada de silicatos. Então, os estudos começaram, na verdade, com a utilização de escórias siderúrgicas. E aí os estudos evoluíram, e de forma que hoje, por exemplo, comprovados os seus efeitos, o papel interessante dessas escórias, desses silicatos, essas escórias deixaram, inclusive, de serem rejeitos, não são mais subprodutos. Já hoje, esses materiais têm um apelo comercial elevado, são comercializados já com embalagens, com nomes comerciais, não é? Então já existe uma aceitação muito geral por grandes empresas, inclusive, com relação aos silicatos. Né? Então, em linhas gerais, é isso que a gente coloca a respeito do silicato, mas ele não apresenta só vantagens em relação ao calcário, como eu coloquei, porque a sua distribuição é comprometida. Como que é comprometida? Então, eu não tenho distribuição em todo o território nacional. Então, dependendo da distância da propriedade que vai utilizar um silicato, acaba sendo antieconômico você aplicar doses muito elevadas de silicatos na correção da acidez. Então, por essa razão, a substituição total do calcário não é viável pela sua distribuição em todo o território nacional. Né? Onde que eu vejo assim, o nosso grupo de pesquisa, depois a Ana Paula e o Lucas também vão comentar a esse respeito, eles são
dois doutorandos que vêm trabalhando com silício, né? Qual o futuro que eu vejo para a aplicação dos silicatos do silício, né? Como nutriente, digamos assim, não é? Eu tenho uma esperança, e há várias evidências, há vários artigos científicos de autores respeitados, consagrados, que já estão postulando há algum tempo o papel do silício como nutriente, não é? Então já existem fortes evidências, como o níquel, por exemplo, que é um elemento químico que durante muito tempo não foi considerado nutriente, e a coisa de 20, 25 anos atrás, ele acabou entrando para a lista dos elementos químicos considerados nutrientes, né? Se você estudar fertilidade e nutrição de plantas de livros há 30 anos atrás, você não vai encontrar o níquel na lista de nutrientes. Nos livros mais recentes, o níquel já aparece. Então a lista tende a aumentar, obviamente, vagarosamente, né? E não só eu, mas outros pesquisadores, outros professores, já vêm esperando que o silício também venha fazer parte dessa lista dos elementos químicos considerados nutrientes, né? Por essa razão, então, as dosagens a serem aplicadas de silício não serão mais na casa das toneladas por hectare, por exemplo, quando se fala em correção da acidez, mas sim em quilos por hectare, porque a gente estaria visando, no caso aí, a adubação com silício efetivamente, né? Então eu gostaria que a Ana Paula comentasse um pouco sobre o papel do silício, né? Também no trabalho que ela vem fazendo, e depois o Lucas, que são dois componentes do nosso grupo aqui, do Cisplant, que já está consolidado desde 98 que existe aqui, né? Eu gostaria que ela comentasse um pouco a respeito dos trabalhos que ela vem conduzindo aqui. Então, meu nome é Ana Paula, né, como o professor já disse. Eu sou engenheira agrônoma, formada pelo Instituto Federal do Tocantins, e eu iniciei os meus estudos em silício na agricultura aqui na FCA, né? O professor conversou aqui um pouco sobre o uso do silício, né, como corretivo de solo através dos silicatos, mas desde do meu mestrado eu estou estudando o silício como fertilizante. Então, no meu mestrado, eu estudei formas de aplicação de silício na mitigação da toxidez de zinco e, em paralelo, né, eu também vi se o silício e as formas de aplicação de silício influenciavam na absorção de nutrientes. Então, foi um dos meus estudos no mestrado, e agora no doutorado eu estou estudando o efeito do silício também como fertilizante, mas na desorção de fósforo no solo, porque nós temos, né, um problema muito grande, que é a fixação de fósforo, que se dá principalmente nos solos tropicais como nos nossos. Então nós estamos tentando resolver esse problema. O Lucas também está trabalhando com isso, né? Ele vai falar um pouquinho, e nós podemos depois discutir sobre os nossos resultados, né? Também sobre o que os nossos outros integrantes vêm trabalhando, né, ao longo do tempo. Antes de passar para o Lucas, eu gostaria de fazer um comentário. O primeiro trabalho científico que eu fiz parte aqui dentro da FCA foi com o professor Júlio Nakagawa, e foi com fertilizante da classe dos termofosfatos. E os termofosfatos são fertilizantes fosfatados que apresentam silicatos em doses elevadas. E uma das premissas, né, da eficiência agronômica desses termofosfatos é exatamente como comentou agora a Ana Paula, no papel do silicato, reduzindo a absorção, a fixação do fosfato, né? Que é um problema sério em solos tropicais. E é isso que o Lucas vem fazendo já há algum tempo aqui conosco também, só que ele vem aprofundando esse estudo e que ele vai fazer um comentário a esse respeito da interação silicato-fosfato em solos tropicais. Bom, pessoal, como o professor e a colega Ana Paula falaram, né, meu nome é Lucas, estou no doutorado desde 2022, e como o professor destacou, né, eu venho realizando estudos referentes ao entendimento, a melhor compreensão sobre a dinâmica silicato-fosfato em solos tropicais, né? Então, o nosso trabalho, ele aborda, né, são algumas frentes de trabalho que vai desde estudos de laboratório, condições controladas, entendendo um pouco melhor a interação desses dois elementos em solos, em diferentes tipos de solos,
até futuramente o uso de técnicas avançadas baseadas em radiação síncrona para a gente entender em um nível cada vez menor como que se dá essas interações, né? E claro, também correlacionando com respostas na planta, né? Então a gente tem algumas frentes de estudos, né? Utilizando o silicato como corretivo de acidez, mas também como fonte de silício e buscando entender, né, como que isso influencia a dinâmica do fósforo nos solos tropicais, que como a Ana destaca, né, para nós hoje é um problema, né, a fixação de fósforo nesses solos. Como foi o processo para se especializar e pós-graduar no estudo do silício? Queria que vocês dois comentassem sobre. Então, como eu já disse anteriormente, na graduação, e eu acredito que vocês também, né, veem pouco o efeito do silício na agricultura. Então, foi no mestrado que eu comecei a trabalhar realmente com silício e entender a importância desse elemento, né, que acreditamos que futuramente vira um nutriente, no desenvolvimento das plantas. O professor já comentou que em condições de estresse o efeito do silício benéfico é bem mais pronunciado, mas ainda há muitos estudos que precisam avançar, criar novas hipóteses, né, relacionadas ao uso do silício. Então, o meu orientador, o professor Dirceu, ele propôs trabalhar com a aplicação de fórmulas de silício, né, no solo e também via foliar, para a gente entender, né, como que acontecia essa dinâmica. Então, ele me propôs essa ideia de trabalhar e eu aceitei a ideia e eu comecei a ir mais a fundo e estudar o efeito benéfico do silício nas culturas. Tem essa relação realmente que o silício, ele tem algumas espécies que o silício consegue se acumular em uma maior quantidade, outras em menor quantidade. Então, eu comecei a me aprofundar mais nessa relação. E depois, né, a gente acaba criando novas hipóteses, né, porque se um trabalho científico, a gente começa com uma pergunta e quando a gente finaliza tem mais 5 perguntas científicas. E aí eu, vendo, né, que tinha muitas perguntas a serem respondidas, eu resolvi fazer o doutorado também, estudando o silício. E o professor me propôs também trabalhar com o uso do fósforo, né, e ver essa relação silício-fósforo. Então, eu tentei me aprofundar mais nessa linha e como o Lucas falou, né, também a gente está vendo técnicas de radiação síncrona. Então, acho que um ponto forte assim, do nosso grupo talvez seja isso, porque a gente está tentando realmente ir a fundo e entender como que é a dinâmica do silício realmente no solo, porque o nosso foco é mais solo, mas através dessas técnicas de radiação síncrona, a gente vai conseguir realmente entender se o silício consegue modificar alguma forma de fósforo ali presente no solo e contribuir com a maior disponibilidade de fósforo no solo, qual é a forma de silício presente com essas fontes que a gente aplica, por exemplo, né? Porque até então a maioria dos estudos utilizam silicato, só que o silicato ele acaba alterando o pH do solo e em alguns casos a gente não quer essa alteração do pH do solo, porque a gente precisa às vezes manter uma faixa de pH e aplicar o silício como fertilizante. Eu acho que hoje talvez isso seria um dos entraves, né? Porque se a gente consegue aplicar uma fonte de silício e ela eleva o pH do solo, pode afetar a disponibilidade de outros nutrientes. Então a gente não consegue verificar realmente se o efeito ali positivo ou negativo vai ser do silício. Eu gostaria antes de passar para o Lucas, né, dar continuidade ao tema, em 1987 eu fiz um estágio no Japão e o Dr. Oa, que era um orientador que eu tinha lá no instituto em que eu trabalhei, já me apresentou, já naquela época, tabelas de doses de aplicação de silício na cultura do arroz. Isso em 1987 no Japão. Então, embora nem se sonhava naquela época ainda em tentar colocar o silício como nutriente, mas já se vislumbrava, já havia respostas na cultura do arroz
Swarovski, né, que é uma cultura de alto interesse para os asiáticos lá, os efeitos benéficos com relação a isso. Né? Bom, e no Brasil, como é que fica isso aqui? Né? Nós já tivemos vários encontros, não é, científicos sobre o silício, simpósios, não é? Existe inclusive uma sociedade internacional de silício no solo, já existe. Já participei de vários encontros também em nível internacional, congressos sobre silício, somente sobre o silício no solo. Então, ele é um elemento químico que tem despertado interesse no mundo todo. Né? Essa é a razão pela qual nós acreditamos que dentro em breve ele venha a compor a lista efetivamente daqueles elementos considerados nutrientes. Lucas? Bom, como a Ana falou um pouco, né, sobre o que a gente vem estudando sobre nossas interações, a mim, né, as temáticas do grupo do CISPLAN foi apresentado em 2002, quando eu ingressei aqui no doutorado, né, o professor Leonardo Bill me apresentou o panorama de todos os estudos que ele havia realizado, né, e sobre a possibilidade de a gente avançar um pouco mais nesse entendimento, né. Então, a nossa ideia, ela consiste basicamente desde o entendimento dos modelos cinéticos de absorção, né? Então, a gente produz, né, informações sobre a dinâmica de absorção do fosfato em diferentes tipos de solo, né? A gente sabe que hoje os estudos, muitas vezes, eles são muito promissores, mas em condições temperadas, né? onde as condições climáticas e edafoclimáticas são diferentes, e também todo o processo de temperismo é diferente do que a gente tem aqui. Então, diversos relatos já, né, reportam que o silício ele também consegue aumentar a disponibilidade de fósforo no solo. Mas em condições tropicais, né, que é a nossa realidade, esses estudos ainda eles avançam muito lentamente. E a nossa ideia aqui é justamente tentar criar, né, esse pensamento crítico e tentar, em forma de artigos científicos, também despertar essas novas linhas de pesquisa, né, aqui nas nossas condições. Então, uma das linhas, né, que eu venho abordando é justamente essa, né, utilizando ferramentas clássicas de fracionamento de fósforo pelos métodos químicos, né, e também modelos de absorção para tentar entender como que o silício e o fosfato eles estão se comportando, né, como que é essa dinâmica em diferentes condições, né, em diferentes texturas de solo, diferentes teores de argila, que é importante, né, vai dar subsídios importantes para, na hora do manejo da adubação fosfatada, que hoje talvez seja uma das principais dificuldades, né, aumentar a eficiência da adubação fosfatada em condição tropical, e se a presença do silicato, né, nesse contexto, ela pode contribuir com a possibilidade de melhorar essa eficiência, né, de reduzir, inclusive, a dependência de fertilizantes fosfatados já extremamente comerciais, como é o supertriplo, né, que em algum momento pode vir a gerar alguma escassez mundial, né, e a gente percebe que com tensões geopolíticas, como a gente tem presenciado nos últimos anos, né, torna-se cada vez mais importante a gente ter saídas alternativas às fontes muito solúveis, né, às fontes solúveis de supertriplo, e que a gente tente melhorar e aumentar a eficiência da adubação fosfatada, e acho que o silício pode vir a contribuir com isso, né? Então, para isso a gente tem alguns experimentos aí, tanto em condições, como eu já citei antes, né, controladas em laboratório, até em condições de campo, e a gente vê a resposta em algumas culturas, né, que tem um potencial de acumulação de silício, e também tem uma resposta muito interessante para a questão do fósforo, né, para a deficiência de fósforo. E acho que essas duas vertentes, né, utilizando condições controladas e também respostas em campo, elas têm se mostrado bastante proveitosas para a gente tentar criar novos insights sobre a disponibilidade do fósforo na presença do silício, né, e avançar com esse tipo de estudo. Então, gente, para finalizar nessa parte, o que podemos esperar do silício no futuro da agronomia? Queria que vocês dessem um panorama geral do que a gente pode esperar nos próximos 5, 10 anos. Bem, como eu já havia adiantado no início, há importantes papéis que o silício e os sais de silício podem apresentar, né? Desde a correção da acidez, uma frente de alcalinização, movimentação de elementos químicos para níveis mais profundos do solo, não é? Na competição silicato-fosfato, diminuindo a fixação de fósforo aqui em solos tropicais, que é um problema muito sério, não é? E, sobretudo, eu vejo assim o papel do silício
como um elemento químico que venha a ser considerado efetivamente um nutriente. Por quê? Há pouco tempo atrás, em 2022, saiu um artigo, inclusive, de um dos últimos orientados de um eminente professor de nutrição mineral de plantas, Emanuel Epstein, que foi, inclusive, na década de 50, final da década de 40 para 50, foi um dos pesquisadores que formulou, inclusive, quais são os critérios de essencialidade para um elemento químico ser considerado nutriente. E o próprio Epstein, que ainda estava vivo em 2022, e ao que me consta deve estar vivo ainda hoje, porque eu não vi nenhum chamado a respeito do seu falecimento, em 2022 estava com 105 anos, muito lúcido, e ainda fez a revisão do artigo desse seu orientado, Brown, e mais dois coautores, na tentativa de classificar o silício como um nutriente, não é? Então, o artigo tratava de um tema que versava algo mais ou menos assim: o que é um nutriente? Né? Uma revisão de conceitos. E exatamente dentro dessa linha que nós estamos trilhando. Eu vejo efetivamente como futuro e próximo, não é? Que o silício venha efetivamente a ser classificado como nutriente, porque esses artigos científicos de peso, de pesquisadores muito renomados na literatura internacional, vêm exatamente questionando um ponto extremamente interessante. Ora, se num momento de estresse, que uma cultura está sendo submetida, existe um elemento químico que faz com que a cultura suporte melhor as condições de estresse, como esse elemento químico não pode ser considerado nutriente. Ele tem que ser considerado nutriente, porque é exatamente no momento de estresse que se espera que os elementos químicos considerados nutrientes ajam, e o silício age em uma cultura que está submetida a estresse, seja lá no estresse de temperatura muito baixa ou temperatura muito alta, num processo de evapotranspiração muito acelerado, não é? Então, uma tolerância à seca, seja numa tolerância à doença, não é? Seja numa tolerância a pragas, não é? Uma resistência a pragas, nesse sentido. Então, é nesse papel que eu vejo o silício, importantes papéis dentro da nutrição de plantas de maneira geral. Eu também vejo que futuramente nós vamos conseguir ter um método universal para quantificar o silício no solo, que isso ainda é um dos nossos problemas, né, que estamos tentando resolver, porque hoje em dia existe muitos extratores de silício, o que a gente utiliza que é cloreto de cálcio, mas a gente ainda verifica algumas inconsistências. Então, acho que para ele se tornar também um elemento essencial, é crucial a gente conseguir quantificar ele de forma adequada no solo, né? Então, acho que futuramente as pesquisas vão se avançar e nós vamos conseguir identificar um método que realmente consiga quantificar o silício ali presente no solo disponível para a planta. Eu também acredito que universalmente, né, as técnicas analíticas aliadas, né, a ferramentas como a gente citou de radiação como o síncroton também sejam mais popularizadas para esse tipo de estudo, né, para a ciência do solo, especificamente para questões tão importantes a nível de planeta Terra, como seja a importância do entendimento de interações silicato, fosfato, né, e na redução principalmente de arestas no sentido de quantificação, né, como a Ana cita, a gente tem bastante dificuldades, né, sobre o método universal para planta e para solo, né, então entender essas dinâmicas e resolver essas questões são fundamentais também para a gente ter esse tipo de uma informação mais precisa, né? E no futuro, quem sabe, o silício, como o professor cita, né, a gente tem ele como um elemento benéfico e também, um elemento essencial, né? E também participe ativamente de recomendações agronômicas. Né? Um aspecto interessante, finalizando e fechando essa parte, eu lembro que em setembro, outubro desse ano, não me lembro direito o mês, aqui haverá, aqui em Campinas, um outro simpósio sobre o silício na agricultura. Né? Não é o primeiro, deve estar na casa do 8º, 9º simpósio brasileiro que trata do silício na agricultura. Portanto, eu imagino que não há mais o que
ser questionado a importância desse elemento químico para a agricultura nacional e aqui nós podemos dizer, inclusive, no mundo todo, como a gente já vem vendo há algum tempo na literatura especializada. Então agora fala mais um pouquinho sobre esse experimento aqui com o milho para o pessoal, Ana Paula. Então, pessoal, esse experimento aqui é de uma das nossas alunas, a Isabela, e ela está trabalhando com doses de silício e zinco, e o objetivo principal dela é verificar se o silício e o zinco aplicado conseguem aumentar a biofortificação agronômica de zinco e silício nos grãos. Nós sabemos que existe a fome oculta, que é quando os alimentos não têm uma concentração adequada dos nutrientes, e o zinco é muito importante para o ser humano. Então aqui a gente está tentando usar o silício para aumentar a absorção de zinco nos grãos de milho. Então, pessoal, aqui, né, nós temos cultivada a Braquiária rosisiensis, né, que é uma das espécies de gramíneas que a gente tem como plantas que também acumulam silício. Aqui a gente utiliza volastonita, né, como corretivo de acidez, que é uma fonte de silicato, um silicato, né, que é fonte de silício. E também a gente testa diferentes fertilizantes fosfatados. Aqui a gente tem desde a fonte solúvel, que é o super triplo, até uma fonte que também já contém silício na sua composição, que é o termofosfato, e também o fosfato reativo. E aqui a nossa ideia é justamente avaliar, né, se aumenta, né, a produtividade de biomassa da planta quando a gente utiliza o silicato em comparação ao calcário, uma fonte convencional, que é o super triplo, e também aspectos sobre as qualidades bromatológicas, né, aspectos bromatológicos da cultura, que também é utilizado, né, como pastagem. Então a gente busca compreender se a presença, né, do silicato e eventualmente do silício disponibilizado por ele melhora aspectos bromatológicos dessas plantas. Esse experimento aqui é conduzido, né, por uma das nossas estagiárias, a Marina Ramos, e subsequente ao trabalho dela, teve o trabalho da Tainá, que também era basicamente o mesmo layout do experimento, fontes alternativas na presença de calcário e de silicato, né, fontes alternativas ao super triplo, e só que com outra cultura, né, a Braquiária brisantha. Então a gente também quer entender se qual que é o comportamento de uma planta, né, de uma espécie de Braquiária, na presença do silicato e também de fontes alternativas. Então aqui vocês podem ver que existem diferenças, né, de altura e de produção de biomassa da parte aérea, e essas diferenças depois a gente vai levar para o laboratório para análise, né, e para futuras análises estatísticas para explicar o comportamento desses dados, né. Então aqui também a gente espera fazer fracionamento químico do fósforo, que é como a gente vai entender quais as formas de fósforo predominantes, né, que vão desde formas lábeis até formas não lábeis, e também tratamentos controles onde a gente não aplicou fósforo, e também a gente busca entender se a planta nessas condições, né, de um nível muito baixo de fósforo, ela consegue se desenvolver, né, entendendo, partindo do pressuposto que a braquiária ela tem uma capacidade, né, de absorver formas de fósforo pouco lábeis, né. Então talvez até tentar avançar em estudos com essas plantas, que elas são essenciais, né, para a ciclagem de fósforos nos ecossistemas agrícolas. Então, pessoal, quantos estagiários vocês têm agora, né, no Cisplant, e quais são as áreas de pesquisas que eles atuam, como que está sendo assim? Então, ao todo, né, nós temos 12 estagiários. Alguns deles atuam diretamente nas linhas de pesquisa que eu e o Lucas já comentamos anteriormente, e tem alguns que têm suas pesquisas solo, né, que eles já estão há mais tempo e já foram adquirindo experiência. Esse experimento aqui, por exemplo, é o experimento da Eduarda, e ela está avaliando o efeito do silício e boro na pós-colheita do morango. Então aqui ela vai ver se o silício consegue aumentar o tempo de prateleira do morango, por exemplo. Bom, como a Ana destaca também, né, temos um grupo de estagiários que trabalham em outras vertentes, né. Eu tenho alguns estagiários que trabalham desde a eficiência agronômica de fertilizantes fosfatados na presença do silício, né, até estagiários de outros cursos, não só da agronomia, inclusive, é um dos destaques, né. A gente tem uma aluna, a Ana Luísa, que ela é engenheira, estuda, né, graduanda em engenharia florestal,
e ela avalia também a presença do silício e como a presença do silício afeta a taxa de decomposição de algumas espécies, né? Então a gente conduz um experimento em diferentes usos de solo e avalia na taxa de decomposição de braquiária, né? Enriquecidos com silício. Isso. Aqui antes tinha um experimento, também vários experimentos com arroz, e outros estagiários, o Eduardo e o Lucas, eles participavam, né, desse experimento que estava aqui com arroz, e o Eduardo também conduziu um outro ali na estufa seguinte, que ele avaliou épocas de aplicação de silício na desorção de fósforo, por exemplo.